viu? Vai ser um dia bacana, tenho certeza. Muito bem, começou a gravar nossa aula. Gente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra coisa, qualquer situação, eu quero só saber se vocês estão bem, né? Eu sei que essa loucura, olha, quanto tempo tem, né, que nós estávamos em sala de aula, começando a estudar, falaram de um vírus lá na China, depois nos afastamos temporariamente, só para que analisasse como ia ser as coisas, né? Falava até de greve de professor, não sei se vocês lembram, lá atrás, lá em 2020, né? Em março nós fomos para casa, comemorando, alguns, né? Alguns tão felizes que iam ficar em casa curtindo. Tinha até professor falando, oba, vou aproveitar esses dias aí para dar uma descansada. Aí eu era um deles, viu? Tava no Pois é, glória. Vou ficar assim, uns dias fora de escola. Só que pois é. depois o arrependimento veio assim à tona. Meu Então, Deus. gente, que loucura, né? Mais de um ano já. E o que é mais triste, com tudo isso que aconteceu, gente, e aí nós precisamos refletir um pouco, né? Nós perdemos parentes, nós perdemos amigos, pessoas amadas que se foram para esse vírus, porque a gente não acreditava, nós nos comportamos assim de uma forma tão, eu vou usar a palavra egoísta, né, em alguns casos, porque a gente pensava assim, eu não vou adoecer, eu não vou pegar isso. A gente acha que as coisas só acontecem com os outros, até quando chega na nossa família, chega no nosso bairro e chega perto da gente, né? Tantas pessoas queridas, tantas pessoas amadas que se foram. Olha o volume de pessoas. É muito triste saber disso e ver isso, né? E além das pessoas que se foram e foram levadas pelo coronavírus, né? Quanta gente entrou em depressão porque não tinha aula, não tinha amizade, não tinha amigos para conversar. Então, olha que situação que nós vivemos. Mas nós temos que retomar, né? Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar. E a gente achou que esse ano ia ser diferente, preparamos a escola para vocês chegarem, preparamos a escola para receber vocês, fizemos umas faixas bonitas, fizemos mensagens, preparamos, o pessoal limpou a escola, tudo bonito, e nós não conseguimos voltar para receber vocês. Aquela escola, gente, eu, Humberto, estamos lá todos os dias, a Sandra, a Luciana, os ASBs, né, foram lá para limpar a escola, o tio Carlos, tia Helena, o pessoal. Nós sentimos aquela escola tão vazia, tão triste, tão sem graça sem vocês, que para nós, vocês não têm ideia, sabe? Por mais que você tente imaginar como que é a escola sem alunos e sem professores, parece uma coisa, a princípio, divertida, não vai ter aula, mas é muito triste. A nossa voz ecoando pelo corredor, na sala de aula, as carteiras e o quadro se empoeirando. A gente olha para o pátio e procura e não vê ninguém, a gente tem a sensação que tem alguém correndo, que escuta os passos de alguém correndo, olha para trás, não tem ninguém, só silêncio. Muito triste. Vocês fazem uma falta muito grande. Eu sinto falta até das broncas, até das brigas com vocês, dos puxão de orelha, né? Então, gente, nós estamos trabalhando muito, sabe, os professores, só que esse sistema que foi colocado, ele é um sistema que não ajuda a gente a ter contato, sabe? Não foi criado para o professor dar aula ao vivo. Eles criaram de forma que a aula ao vivo é na televisão e o professor tem contato com você pela Conexão Escola. Alguns professores, claro, né, marcam essas aulas, tomam iniciativa, como a Solange tem feito, eu estou acompanhando cada aula da Solange. Alguns de vocês nem perceberam, mas eu entro lá na aula um pouquinho,
sai fora, né? Porque a aula é dela, eu não vou atrapalhar. E esse ano, eu quero ajudar vocês a recuperar o que ficou perdido de matemática, tá? Nós vamos recuperar, vamos trabalhar, quero ajudar vocês a fazer um roteiro de estudos para que vocês não fiquem perdidos, porque daqui a pouco termina o ensino médio, e aí? O que nós aprendemos? Nada, né? Bom, aí alguém, tá, me falou que já não aguenta mais, já não tolera mais, não tem mais paciência para as coisas. Ai, eu da vida, não tenho paciência mais não. Nossa, Você você já também, né? esgotou. Então, Você já presta esgotou. atenção. Então, presta atenção. Abre o seu microfone. Tá? Desculpa. Aumenta o seu volume. Não é o microfone, né? Aumenta o seu volume, porque eu vou colocar para vocês com uma musiquinha de alguns minutinhos, só para a gente pensar um pouco nessa paciência que a gente tem que ter, tá bom? Nós vamos escutar em silêncio e refletir um pouquinho antes de começar a nossa aula de matemática. Mas, ô, Tiago, Bom, pra te explicar, eu acho que tem muita gente quando tá estressada, é que, tipo, não tá saindo, sabe? Tipo, não tá tendo contato com outras pessoas, aí se estressa. Aí você já tá ficando doido. Aí você já fica assim, todo descontrolado. Eu tô nessa fase ainda, da loucura. Aí eu já não aguento mais ficar dentro de casa. eu entendi. Aí nossa. A nossa vida fica nessa loucura, né? Mas vamos lá, presta atenção, tá? Para vocês verem que como é que funciona essa questão da paciência que a gente tem que ter, tá? Essa loucura que está na nossa vida aí, tá? Rapidinho, vamos ouvir, depois eu quero que vocês me falem sobre isso, tá bom? Quando todo mundo espera cura normal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera muito, o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E que quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para.
meus queridos. Olha que coisa, né, que a gente escuta, né? Não sei se vocês prestaram bem atenção. A letra, ela fala muito com a gente que as coisas estão acontecendo, né? A gente tem que ter paciência, mas com toda a paciência nós temos que lembrar que a vida não para, né? Nós estamos esperando essa pandemia acabar, a gente está esperando a aula voltar, nós estamos exercitando a nossa paciência, e tem que ser mesmo. A gente tem que ter paciência, não tem jeito, né? Não está nas nossas mãos, por enquanto. Daqui mais alguns anos, um de vocês aí vai ser aquele que vai descobrir a cura de uma doença, um remédio, que vai negociar a compra de um equipamento, que vai ajudar a encontrar a solução para vários problemas, inclusive na economia do nosso país, com essa crise, né, com o desemprego. E é de vocês que vai sair esses gestores, esses empresários, essas pessoas que vão contratar, que vão tocar o mundo e transformar o mundo num lugar melhor para nós, para os filhos de vocês. Porque vocês vão casar, vão ter filhos, né? Então, é preciso ter paciência, como diz o Lenine, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o mundo não para. O mundo está correndo e nós ficamos praticamente parados um ano, né? Eu sei que vocês curtiram jogar videogame, assistir televisão, atualizar a série, passear. A princípio foi tudo muito até bacana, né, Aline? A gente até achou legal. Depois a coisa começa a tomar um sentido diferente, começa a ficar muito chato, começa a ficar muito bagunçado, bagunça a nossa estrutura, bagunça a nossa vida, e a gente começa a perceber que a vida não parou, nós temos que continuar tocando a vida, nós temos que continuar seguindo em frente, recuperar o tempo perdido. Eu acho que essa é a palavra-chave para nós, recuperar o tempo perdido, né? Gente, não sei vocês, eu estava quase jogando pedra, eu estava em tempo de enlouquecer. Eu amo dar aula, eu amo aquele espaço, eu amo conversar com vocês, e eu não podia fazer isso. Estava muito chato. E a vida não para. E agora nós temos que tocar o barco e continuar estudando, continuar tocando a nossa aula, do jeito que der. Professor, mas aquele Conexão Escola, eu não consigo entrar nele. Nós vamos dar um jeito, a gente coloca um link por fora para você entrar, para assistir a aula. Professor, eu não tenho os pets, a gente vai dar um jeito. A escola está fechada por causa da onda roxa, né? Não pode abrir para entregar pet para vocês. Mas daqui a pouco passa a onda roxa, a gente pega pet para quem precisa, imprime. Como a vida não para, nós também não vamos parar. Nós vamos continuar. Nós vamos recuperar. Nós vamos vencer. Ok? Tranquilo, gente? Se alguém quiser dizer alguma coisa rapidinho, antes da gente entrar na nossa matéria. A Clara está perguntando como é que vai ser a entrega dos pets. Bom, vamos aproveitar que nós estamos aqui para falar sobre isso antes de começar a nossa aula, né? Seguinte, tudo vai ser feito pelo Conexão Escola. Como, professor? Lá tem os pets, tem tudo. Você precisa fazer por lá. Você vai fazendo os pets por enquanto, onde ele está, impresso, do jeito que você achou, num caderno, porque os professores já estão colocando lá nas salas, nos formulários, os locais para vocês enviarem os pets. Então, esse envio de pet vai ser colocado lá no Conexão Escola, para você clicar nele e enviar os pets. Professor, mas eu não consigo acessar o Conexão Escola, não dá, não tem problema, porque o mesmo link que está lá, a gente vai colocar para vocês também nos grupos. Então, você clica no link, igual vocês confirmaram a presença para hoje, né? Vai ser um link igual esse. Você clica lá e responde esses pets, igual vocês fizeram a avaliação o ano passado, tá? Então, mesmo que o sistema esteja com problema, porque está sendo ajustado, a vida não para. Nós vamos dar nosso jeito, tá? Nós vamos conseguir vencer e tirar
superar essas dificuldades, tá? Vai poder fazer foto, vai poder enviar as respostas escolhendo a alternativa. Todos os professores contratados novatos estão sendo treinados. Nesse momento, eles estão numa outra reunião, recebendo orientações, e daqui a pouco a coisa começa a funcionar. Tá bom? Pelo Google Sala de Aula. Olha, o Google Sala de Aula e o Conexão Escola é praticamente a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? O Conexão Escola, ele te dá o Google Sala de Aula e outras coisas. Tá? O Google Sala de Aula é uma dessas ferramentas. Se você entrar pelo Conexão Escola, ótimo. Se você entrar pelo Google Sala de Aula, é a mesma coisa, tá bom? Sem nenhum problema. Oi. Se a pessoa pegar os PETs impressos, ela pode entregar também lá na escola ou não? Se a escola abrir? Quando a gente conseguir abrir a escola e retornar, nós também vamos fazer isso, tá? Olha, para vocês terem ideia, eu já estou organizando o laboratório de informática para os alunos que não têm internet, que não conseguem fazer pela internet. Eu vou abrir o laboratório de informática com alguns computadores. Aí o aluno faz o PET no caderno, ele vai lá na escola, no laboratório, no computador da escola e entrega por lá para não ter que ficar juntando papel. Tá bom? Bom, nós vamos organizando essas falas. Agora, deixa eu falar com vocês um pouquinho de matemática, para não ficar parecendo que nós estamos aqui, né, só matando a saudade, sem aprender. Sebastião, Porque o tempo não para. Diga, filha. você já disponibilizou os pets no seu site? Já, mas eu estou querendo tirar aquele site do ar para não deixar vocês confusos. Porque vocês ficaram assim, ó, enviando pet para e-mail do professor, enviava pet para que ele envie o pet, enviava pet para o WhatsApp, enviava pets no site das meninas, né? Aquele blitz, enviava por e-mail, enviava no SGC, vocês ficavam malucos, né? Então, para facilitar, a gente quer concentrar tudo num lugar só, tá? Coloca só os pets lá em PDF para a gente poder acessar e enviar os formulários. Vou colocar, e qualquer um de vocês que quiser o pet, pode me chamar lá no WhatsApp lá também, tá? Que eu mando o pet para você no WhatsApp também, tá bom? Nós queremos ajudar vocês. Esse ano, gente, nós vamos tirar o atraso, nós estamos perdidos. Nós perdemos um ano de estudo e vamos recuperar, tá? Vamos ver um pouquinho de matéria? Nós vamos voltar a conversar, tá? Ainda tem aqui uma outra reflexão que eu quero fazer com vocês. Mas vamos ver um pouco de matéria, porque tem gente na nossa sala aqui, e eu adorei saber disso, tem gente na sala aqui que está pensando já em emprego, pensando em fazer Enem, pensando em fazer Cefet, pensando em fazer um monte de... se preparando para situações, e ficou perdido no conteúdo. Então, nós vamos caminhar... Falando menor, emprego eu consegui, o meu, lá no EPROM. Vocês têm muita coisa boa para me contar, e eu quero saber daqui a pouco, tá bom? Eu quero saber de vocês. Viu? Olha, vocês estão ajudando muito naquele grupo, trocando informações. Eu sei que vocês queriam conversar lá no grupo, tá? Trocar ideias, mas eu tive que pensar nessa estratégia, porque tem colegas da gente que não conseguem se comportar direito num grupo, né? Aí ia ficar conversando um tanto de coisa o tempo todo, o grupo ia perder o sentido, que era de ajudar vocês a organizar a vida de vocês na escola, com essa distância toda, tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber de vocês agora o seguinte: quem lembra, quem consegue recordar como é que surgiu essa história dos números e como é que surgiu esse negócio da matemática? Vocês conseguem lembrar? Como é que... Eu lembro, eu acho que eu lembro que você contou, que foi tipo, há muito tempo atrás, um povo estava tendo tipo um rebanho deles. Eu não lembro muito bem o que era. Aí, toda vez quando eles saíam pra comer alguma coisa assim, aí quando eles voltavam, sempre faltava um. Aí eles começaram a fazer as contas para saber quanto que saía e quanto que voltava. Eu acho que foi isso, não foi? Eu acho, sei lá.
Nós vamos rever rapidinho, tá? Eu vou mandar o link para os colegas de vocês aqui que perderam o link da aula, estão me pedindo aqui no particular, né? Eu vou liberá-los aqui para assistir, tá? Então, muito bem, olha só. Como que a coisa acontece? Vou colocar um slide para vocês. Nós vamos trabalhar, tá? Com a aula, nós vamos trabalhar com conteúdos, tá? Nós vamos, hoje, que esse é o propósito, nós estamos nos encontrando para várias coisas. Uma dessas coisas é aula, é conteúdo, né? Vamos recuperar o tempo. Vou fazer para vocês aqui agora o slide. Vou pedir vocês para, por enquanto, deixar os microfones no silencioso, tá bom? Para não ter nenhum ruído, não atrapalhar os colegas. E aí depois a gente vai voltar a conversar, tá? Sobre vários assuntos. Eu estou morrendo de saudade de vocês não têm ideia, tá? Então, muito bem, olha só. Nós estamos vendo aí que o professor colocou um slide na tela com um monte de informações, né? Dizendo que nós temos a nossa escola, tem pandemia, tem a nossa vida, tem aula remota, um monte de coisa cercando nossa vida e a escola em todas elas. Nós estamos vendo aí que a escola aparece pequenininho aqui, né, Caio Nelson, aí ela vai crescendo, a aula remota, ela se desdobra, que aparece 2 vezes, aí ela cresce um pouquinho como escola, vem a pandemia, mas, sobretudo, nós temos aí a importância da vida, tá? Pessoal, segurem no chat, tá? Vamos trabalhar sério primeiro um pouquinho, depois vocês conversam no chat para matar a saudade, tá bom? Ok, gente? Então, olha só, nós estamos vivendo esse dilema, sabe? A escola enfrentando tanta coisa, enfrentando a pandemia, enfrentando dificuldades com essas aulas remotas, né? Que funciona de um jeito, às vezes não funciona, a gente fica meio perdido, essa coisa louca, mas ao mesmo tempo chegou o ano 2021, a vida é o mais importante, tá? E a escola tem que trabalhar administrando, olha, administrando 2 coisas importantes. A pandemia, né, que nos afastou, e a vida, que é o mais importante. Então, a escola está sobre isso, e nós temos que lembrar de tudo isso. Mas, olha só, com todos esses problemas que nós tivemos, que nós temos, né, nós temos que retomar os nossos estudos. Nós temos que... A vida, né, tem que ter paciência, estamos tendo paciência, mas a vida não para. E nós temos que retomar os nossos estudos. E, para isso, nós precisamos relembrar para depois a gente avançar. Nós precisamos, primeiro, focar nessa nossa ideia de que a vida continua, né? Nós temos que pensar na vida, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar também nos estudos. E vamos relembrar um ano que ficou perdido aí, para a gente entender, tá bom? Então, olha só, essa pergunta que eu fiz para vocês. Como surgiram os números? Como que começou essa nossa história de vida aí, essa questão toda? Como é que isso se deu? Né? O que aconteceu? Olha, muito tempo atrás, né, as pessoas que viviam antes de nós, chamados ali de ancestrais, que viviam em cavernas, né? Eles não tinham as casas que nós temos hoje, eles habitavam na caverna por uma necessidade de se proteger da chuva, do tempo. Eles não pensavam em números, porque não tinham os números. Não tinham nem sequer a ideia de criar, não é, vamos criar um número para a gente trabalhar. Não, eles não tinham ideia de que isso poderia acontecer. Mas o tempo e as situações, assim como acontece com a gente hoje, essa necessidade de nos adaptarmos ao que está acontecendo, também acontecia naquela ocasião. E os homens, então, esses nossos ancestrais, começaram a sentir a necessidade
de usar, de alguma forma, um controle sobre as coisas, que era a contagem. Começaram a contar os números, a contar não os números, porque não existiam números, mas de contar o alimento que tinha, para saber quanto tempo ia durar, se eles precisavam caçar mais, pegar mais frutos, ou se eles tinham frutos suficientes para toda a família que ali estavam próximos e juntos. Bom, a inteligência é algo que todo mundo tem, já nasce com ele, e ela vai evoluindo, vai crescendo, né? Então, nessa necessidade de começar a contar as coisas, controlar as coisas, administrar as quantidades, os homens começaram, então, a fazer comparações. Olha, tem um tanto de gente, tem um tanto de alimento. Aí eles comparavam que tinha mais gente do que alimento. Tinha menos alimento do que mais gente. Logo, faltava alimento. Então eles começavam a fazer esse controle e começavam a registrar essa comparação, registrando da forma que eles encontravam. Primeiro, né, não vou dizer primeiro, mas alguns eles iam marcando as coisas, fazendo um risco na parede da caverna, nas rochas, né? Eles faziam marcas em ossos de animais que eles encontravam, dava lá um risco. Eles davam nó em cordas. Eles juntavam pedras, não sabiam quantas pedras, mas eles sabiam comparar a quantidade de pedras e a quantidade de animais eram iguais. Então eles sabiam quando havia mais pessoas e mais animais e conseguiam comparar se dava ou se ia faltar. Então nessa ideia de começar a controlar as coisas, né, a partir dessa comparação, a primeira ideia que nós temos, matemática da comparação, começaram a surgir, então, os símbolos, né? Primeiro eram as pedras, era um nó na corda, era um risco no osso, um risco na parede da caverna, enfim. Eles começaram a associar símbolos, a criar, dar significado para aquelas quantidades que não eram numéricas, eram representações, né? Bom, muito tempo se passou. O tempo prosseguiu, evoluiu. E com isso, os símbolos também foram evoluindo, foram melhorando, foram se ajustando e depois se padronizando. Com isso, os homens conseguiram criar aquele primeiro grupo de números. Parece coisa simples, né? Mas surgiram naturalmente aquele primeiro conjunto de números que eles criaram e chamaram, então, de conjunto numérico. Tá? E à medida que os problemas foram avançando, eles continuaram a inventar novos números, novos conjuntos, a partir da necessidade. Ok? Bom, então os primeiros números que os homens criaram, surgiram naturalmente, recebeu esse nome de conjunto de números naturais. Esses números eram do 0 ao 9, inicialmente. Tá? O primeiro que eles inventaram, do 0 ao 9. Com isso, passou-se então a ter todas as possibilidades numéricas até então, que eram de se escrever números utilizando do 0 ao 9. Por exemplo, se eu quero escrever 5, está tranquilo, número 5, o número natural. Se eu quero escrever 50, eu vou pegar dois números naturais, o 5 e o 0. E terei, então, 50. Se eu quiser escrever 1000, eu vou pegar o número 1 e 3 vezes o número 0. E utilizando desses números naturais, eu terei também o número 1000. Ok? Então, nós podemos deduzir que todos os números, a partir do 0, são números naturais. Não são os primeiros. O primeiro conjunto de números naturais são os números de 0 a 9. Mas todos os números que eu escrevo a partir daí, tá? Nós também podemos dizer que são naturais, porque eu escrevo utilizando os números naturais, que é do 0 até o 9. Todos os números positivos, ok?
Muito bem. Se alguém perguntar para você quais são os números naturais, você vai responder, os números naturais são os números de 0 a 9. O conjunto de números naturais é de 0 a 9. Ok? Muito bem. Além desse conjunto de números naturais, com o passar do tempo, surgiu a necessidade de continuar controlando, contando, e surgiram números negativos, por exemplo. Se eu tenho algo, eu tenho um número natural para representar. Se eu devo algo, o número natural não representa mais. Depois, o tempo foi passando, surgiram outros números, e aí nós tivemos até o segundo ano do ensino médio, tá? Eu vou dizer até a metade do terceiro ano do ensino médio, até a fase que vocês estão agora, todos os conjuntos que nós temos estão aqui. Conjunto de números naturais, depois o conjunto de números inteiros, o conjunto de números racionais, conjunto de números irracionais e o conjunto de números reais. Ok? Bom, todos os números que nós conhecemos até o segundo ano do ensino médio, até terminar o segundo ano do ensino médio, são esses conjuntos. O maior conjunto que nós temos, que estão todos os outros, é o conjunto dos números reais. Todos os outros estão dentro dele. Então, qualquer número que você pensar agora, qualquer número que você imaginar agora, desses que a gente conhece, tá? Que a gente trabalha o tempo todo, são números reais. Professor, um número com vírgula é um número real? Sim, é um número real. Professor, a raiz de um número é um número real? Sim, é um número real. Professor, e uma fração é um número real? Sim, é um número real. Então, todos os números que nós conhecemos até agora são números reais. Ok? Bom, nós vamos ver esses conjuntos explodindo cada um deles, tá? Para ficar mais fácil. Então, o que são os números reais? Quais são os números que pertencem a esse conjunto numérico dos números reais? Bom, para a gente ter ideia, esses slides, gente, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Para vocês estudarem, terem anotados aí. Olha, nós chamamos os conjuntos de números naturais. Todos os números, tá? Que vão a partir do zero. O primeiro conjunto era de 0 a 9, tá? Primeiro. Mas todos os números a partir do zero pertencem ao conjunto dos números naturais. Tá bom? Pessoal, o número 50, então, é um número natural? Nós vamos dizer que sim, que ele é também um número natural. Ele não pertence ao primeiro conjunto, que é de 0 a 9. Tá bom, gente? Bom, nós representamos uma letra N com duas perninhas, tá vendo? Para não ter que ficar escrevendo o conjunto de números naturais. Então, nós representamos com um N com duas perninhas. Toda vez que esse número aparecer, eu estou me referindo ao conjunto dos números naturais. São os números positivos. Ok? Fala para mim um número natural. Você vai pensar em um número positivo. Bom, esses números, né, para a gente lembrar, eles são colocados numa reta numérica para a gente conhecer a distância de um para o outro, da esquerda para a direita, tá? Dá uma olhadinha nessa setinha nossa aqui. Eles aumentam, tá? Eles aumentam da esquerda para a direita. Então, quanto mais à direita está um número, maior ele é. Quanto mais à esquerda está um número, menor ele é. Você quer saber se um número é maior ou menor do que o outro? Você olha a posição dos dois. Compara a posição. Tá? Quanto mais à direita, maior. Quem é maior? 5 ou 3? O 5 está à direita do 3. Então, 5 é maior do que 3. Não é só porque nós já sabemos que o 5 é maior. Tá? Nós nos acostumamos com os números nessa contagem crescente que nós fazemos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós sabemos automaticamente que 5 é maior que 3. Mas essa contagem é feita assim exatamente porque os números aumentam para a direita. Tá bom? Bom, esses números, quando nós formos representar, nós colocamos entre chave, tá? Olha,
E N significa conjunto de números naturais. Aqui nós estamos dizendo que o conjunto de números naturais é igual a 0 para frente. Tá? É igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai avançando. Os números positivos. Então, se eu colocar para vocês um N com duas linhas, significa que eu estou começando do 0 e vou prosseguir lá para frente. Uma curiosidade interessante é, se eu perguntar para vocês quais são os números do conjunto de números naturais. Está aqui, você vai me responder. Conjunto de números naturais é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reticências. Se eu vier aqui no N, anotem, por favor, e colocar um asterisco, viu que eu coloquei um asterisco? Agora eu não posso usar o 0. Esse asterisco diz que eu estou excluindo o 0. Qualquer conjunto numérico que você olhar para ele e tiver um asterisco em cima dele, significa que você não pode usar o 0. Não pode colocar o 0 dentro do conjunto. Nós lemos assim, ó, conjunto de números naturais excluindo o 0. Então, esse conjunto seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? O 0 eu não posso utilizar. Tá? Anotem, porque esse asterisco para nós significa, eu vou colocar aqui no cantinho para nós, tá? Para a gente lembrar, significa excluindo o 0. Ok? Excluindo, não, excluindo, né? Muito bem. Se não tiver o asterisco, olha, o 0 entrava. Como tem o asterisco, o 0 não entra. Tranquilo? Bom, no material de vocês lá, que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar essa informação bem bonitinha, bem clara para vocês. Muito bem. Os números naturais existiam e as pessoas contavam, né? Como nós vimos, e era maravilhoso. Mas, quando eu precisava representar algo que eu devia, e não o que eu tinha, eu não podia mais representar com um número natural. Por exemplo, eu tenho 9 pedras. Eu represento com o número 9. Se eu tiver querendo representar que eu devo 9 pedras, não posso mais usar o 9. Então, criou-se um símbolo de negativo para representar essa opção negativa, essa dívida. Então, todo número natural, quando eu acrescento o sinalzinho de menos, deixa de ser um número natural e passa a ser agora um número inteiro. Deixa eu ver aqui, teve alguém que levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Pode falar, filha. Eu não sei quem foi. Foi sem querer. Não, tudo bem, tranquilo. Mas precisando, pode falar para nós, tá? Eu desativei o chat um pouquinho, só porque os colegas de vocês que querem prestar atenção, às vezes ficavam perdidos aí no chat e acabavam desviando o foco, tá bom? Muito bem. Aí vocês levantam a mão quando quiserem falar. E quando já tiver falado, é só clicar na mãozinha de novo para abaixar ela, para me saber que você já usou a sua vez de falar naquele momento, tá bom? Então, Maria Eduarda, você pode clicar de novo na mãozinha se você não quer falar agora, tá? Bom. Sebastião, Oi? sobre o outro exercício que você acaba de passar, eu não entendi por que o 0 não pode participar daquele conjunto. Tá. Nós vamos pensar assim, ó. Eu quero que você deposite na minha conta qualquer valor. Isso aí quer dizer que você pode fazer um depósito para mim lá de 0, de nada, né? Você vai e deposita 0. É um depósito de nada. Não tem nada. É só um exemplo assim, meio tosco para a gente entender, tá? Eu quero que você me fale um número natural. Aí você fala 0. Falei, tá bom, 0 é natural. Eu quero que você me fale um número natural menos o 0, exceto o 0. Eu estou dizendo que agora eu quero um número natural do 1 para frente, ok? Então, quando eu represento isso simbolicamente, não falando, eu represento com esse asterisco.
eu estou dizendo, Amanda, me fala um número natural. Aí você vai falar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos parar no 9 só como exemplo, tá? Qualquer número que você falar tá certo. Se eu falar, Amanda, me fala um número natural que não seja o 0. Aí você já sabe que vai começar a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Para dar um exemplo melhor, eu posso pedir vocês para fazer uma multiplicação entre números naturais que o resultado seja diferente de 0. Ok? Bom, então você pode multiplicar qualquer número natural, não pode? Não. Se você usar o 0, o resultado vai ser 0. Todo número vezes 0 é 0. Então, se eu disser, faça a multiplicação de números naturais, que o resultado seja diferente de 0, eu estou dizendo, multiplique os números naturais, exceto o 0. Não use o 0. Ok, Amanda? Aham, muito obrigada. Não nada. Muito bem. Então, para a gente avançar mais um pouquinho nessa lógica, quem são os números inteiros? Olha, seguinte, nós vamos pegar aquela reta numérica dos números naturais, que começa aqui, tá vendo? Do 0 até o 5, eu parei no 5 só por uma questão de espaço, tá? Nós vamos pegar aqui do 0 até o 5 e vamos pegar os mesmos números para a esquerda, de 0 até menos 5, tá? Esses números são simétricos, quer dizer que a distância do 0 até o 5 é a mesma distância do 0 até o menos 5. São números opostos. O oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2 é menos 2. Então, os mesmos números naturais que nós temos de 0 para frente, tá? Nós vamos utilizar agora a esquerda do 0, representando com um sinal de menos. São os números negativos. Então, o que é o conjunto dos números inteiros, representado com a letra Z, para não ter que escrever conjunto de números inteiros? O conjunto de números inteiros são todos os naturais e seus opostos. O que nós estamos falando? O conjunto de números inteiros são todos os números naturais, começam do 0 para frente lá, agora considerando esses mesmos números com o sinalzinho de menos também. Então, o conjunto de números naturais são os números que começam do 0 para frente, números positivos, tá? E o conjunto de números inteiros são os números positivos e os números negativos. Se eu te pedir, fala para mim um número natural, e você me disser 8, eu vou dizer. Fala para mim um número inteiro. Se você disser 8, também é verdade. Os números naturais, eles são naturais e inteiros. Ok? Os números naturais são naturais e inteiros. O que não quer dizer que todo número inteiro seja natural. Tá? O que nós estamos falando? Os números negativos são inteiros, mas eles não são naturais. Todo número natural também é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Deu para entender? Tranquilo? O que nós estamos dizendo é, olha, essa reta de menos 5 até mais 5, ela representa um pedacinho aí do conjunto de números inteiros. Tá? Os números à esquerda do 0, os negativos, eles são inteiros. Os números à direita do 0, eles são naturais. E todos eles são inteiros. Os inteiros são os positivos e os negativos. Tranquilo? Bom, é muito comum te perguntar isso para uma prova, sabe? Falso ou verdadeiro? Eu posso colocar, por exemplo, uma afirmativa de que todo número natural é um número inteiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Todo número natural é um número inteiro. Eu posso colocar uma outra afirmativa. Todo número inteiro é natural. Falso ou verdadeiro? Falso. Todo número natural é inteiro, mas nem
todo inteiro é natural. Aí eu te pergunto, quais são os números inteiros que também são naturais? E você me responde, os números positivos. Maiores do que zero. Menores do que zero são negativos, são inteiros, mas não são naturais. Joia? Bom, eu vou abrir o chat aqui um pouquinho, só para... Eu tinha desabilitado, vou ativar aqui, só para vocês me responderem sim ou não, tá? Tá tranquilo e eu posso avançar? Respondam para mim sim ou não, só para eu organizar esse ritmo aqui, tá? Bacana. A princípio, para quem perguntou até que hora é a aula, nós estamos marcados para 10h30. Mas se vocês tiverem disponibilidade de ficar mais um pouquinho, nós ficamos mais um pouquinho para a gente esgotar um pouco o assunto e marcar a próxima aula, tá bom? Muito bem. Então, olha só a nossa seguinte situação agora. Tá? Olha, vou avançar mais um pouquinho e vou fazer essa comparação com vocês, essa analogia. Qual é a analogia? É uma análise. Né? Que análise é essa? Estou dizendo que todos os números, ó, olhando para o desenhozinho, todos os números dentro do círculo azul são os naturais, os positivos. Tá? Saiu do círculo azul escuro, ele é um número negativo, ele não é mais natural. Então, nós chamamos de N, conjunto de números naturais, os números a partir do zero, os números positivos. Quando eu junto os positivos e os negativos, eu tenho agora um número inteiro, que é a letra Z. Então, o conjunto de naturais, tá? Naturais, está dentro do conjunto de inteiros. Mas o conjunto de inteiros, tá vendo aqui? Olha, não está dentro dos naturais. N é uma parte de Z, tá? Todo número natural pertence a Z, mas nem todo número inteiro, olha, os negativos, por exemplo, pertencem a N, tá? Essa é uma análise dos números naturais. Bom, avançando mais um pouquinho, nós temos os números racionais. O que são os números racionais, gente? Os números racionais, eles causam confusão nas pessoas com os números irracionais. Tá? Vou separar os dois para vocês entenderem. O que são os números racionais? Racional é todo número que surge de uma divisão, tá? De outro número. Por exemplo, uma fração. Se eu pegar uma fração 4 sobre 2, 4 meios, é um número racional. Se eu dividir 4 por 2, vai ter 2 como resposta, não é? Então, o número 2, ele também é chamado de número racional. Tá? Por que o 2 é racional? Porque esse 2, ele é resultado de uma divisão de outros números, de uma fração. Eu posso dividir 6 terços. Quando eu faço a divisão 6 por 3, eu vou ter 2. Então, 2 é um número também racional. Por isso que nós falamos que os números racionais se dividem em 3 tipos. Tá? Quais são os números racionais? Para vocês não esquecerem. Primeiro, são os próprios números inteiros. Os que nós vimos até agora. Todos os números inteiros que nós vimos, negativos e positivos, também são números racionais. Tá? Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, são os decimais finitos. O que é decimais finitos? Decimal é o número que tem vírgula. Tá? É um número que ele tem vírgula e aí tem algumas casas depois da vírgula. E ele é chamado de finito quando eu faço a divisão e eu concluo a divisão. Ela chega num resultado que tem fim. Por exemplo, quando eu divido 2 por 4, eu fiz a divisão e vou achar 0,5. 0,5 acabou, não tem mais conta para fazer. Então, ele é um número decimal, porque tem vírgula, e é finito,
porque acaba a conta. Quando eu faço a conta, ela acabou ali e morreu. O outro número que nós temos racional são as dízimas periódicas. O que eu estou falando? Que quando você faz a divisão, chegou ao fim da divisão, 0,5, por exemplo, ele é finito. Quando você faz a divisão e ele não chega ao fim, mas esse número se repete, nós falamos que é uma dízima, né, periódica. Gravem esse nome, porque é diferente, tá? Então, a dízima periódica é aquela que você chega num número e quando você continua a divisão, vai dando sempre o mesmo número. O mesmo número vai ficar se repetindo o tempo todo. Exemplo para nós aí eu vou dividir 1 por 3. Eu vou achar 0,3. 3, 3, 3, 3, 3. Se eu continuar dividindo, vai continuar dando 3. Nunca vai parar. Não tem fim. Mas o número se repete. Dízima periódica, tá? Ela vai se repetindo, o número, o tempo todo. Quando ele se repete, é uma dízima periódica. Ok? Muito bem. Então, são 3 números os racionais para vocês lembrarem. Se o professor pedir quais são os números racionais, vocês vão lembrar. Todo número inteiro, positivo ou negativo, tanto faz, todo número inteiro é racional. Tá? Todo número que tenha fim na divisão, o número decimal tenha vírgula, mas acabou a divisão exata, é um número racional. E toda dízima periódica, que o número vai se repetir o tempo todo, também é racional. Tranquilo? Então, 3 tipos de números racionais. Agora, existe um outro número que nós descobrimos, né, que nós vemos, que ele não é racional. E ele não dá uma dízima periódica. Os números não se repetem, vai mudando o tempo todo. Por exemplo, existe um número na matemática chamado de π, né, que a gente usa muito na geometria. A gente fala assim, π é igual a 3,14. Sim, 3,14. Mas não é só isso. O π, ele é uma divisão que é feita entre números, depois eu mostro para vocês, que ele vai dar 3,14, aí os números vão continuando, não se repetem. Tá? É aquela divisão que você faz, que não chega no final a divisão, e que o número também não se repete. Não é uma dízima periódica. Tranquilo? Então, só não confundam, tá? Porque se o número tiver uma sequência que continua o tempo todo, o número fica repetindo, dízima periódica. Número racional. Se o número continua, você continua dividindo, mas os números não se repetem, não é dízima periódica. Então, esse não é um número racional. Tá bom? O que seria esse nome, então, professor? Seria um número irracional. O conjunto de números irracionais, que nós apresentamos com o i, são todos os números decimais, que tem vírgula, mas que não têm fim e não se repetem. Exemplo, se eu pegar o número lá do próprio π, 3,14159,2, aí vai aparecendo um tanto de número, eles nunca se repetem. Se não se repetem, não é dízima periódica. Se não é dízima periódica, o número é irracional. Outro exemplo, 1,20340, aí vai aparecendo outros números que não se repetem, infinitamente os números vão mudando. Não é dízima periódica, tá? E se não é dízima periódica, esse número decimal é chamado de número irracional. Ok? Luísa, pode falar, Luísa. Sebastião, desculpe interromper sua aula, mas eu preciso saber que horas que vai terminar, porque eu tenho um compromisso. Tá, o nosso horário é agora 10h30, tá? E nós faremos assim, então. Eu vou parar com vocês aqui em números irracionais e a gente marca uma outra aula para a gente terminar. O que vocês acham? Tá bom. Tá bom? Muito bem. Tá bom. Muito bem. Então, vocês vão me dizer aqui agora, eu vou parar a apresentação aqui,
tá? Eu vou colocar esse material para vocês, disponibilizar aí aos pouquinhos. Então, até números irracionais eu coloco lá para vocês. Depois de números racionais, tá? Aí eu faço um outro material para mandar para vocês. O que vocês estão achando? Bacana? Bacana. Bacana. Gostou? Bacana também. Então, agora, antes da gente sair, eu quero que vocês vejam um outro videozinho comigo, porque eu senti uma energia aqui na sala, né? Sabe aquela energia no ar, assim, que você fala, nossa, né, eu preciso conversar com o pessoal? Eu senti que tem alguém que falou assim, eu não vou dar conta. Ah, mas vai dar conta sim. Se eu conseguir, você consegue. Né? Todos nós conseguimos. E existe uma música, quem gosta de um pagode, aí, quase todo mundo gosta, né? Pode pensar num ritmo diferente também, do Serginho Meriti. Prestem atenção na letra, para vocês me falarem o que representa essa letra, tá? O que ela significa. Então, silenciem aí o microfone de vocês, tá? Para que a gente possa ouvir essa coisa maravilhosa que é o Serginho Meriti. E nós vamos voltar a conversar agora, tá bom? Então, vamos lá? Como tantos outros pés, nem menos nem mais, pois crianças são iguais em qualquer comunidade pobre. Para sobreviver é preciso sorte, muita sorte, é preciso ter coragem, sobretudo muita fé em Deus. Para conseguir, eu vim de lá, sei como é. Era bom a gente ficar no pé, num lugar onde tudo é difícil demais. O que a gente não faz vai ficar por fazer. E ficar por fazer é deixar o pior acontecer. Fazer o que será? É vida que segue. É tanta luz que nasce na escuridão. Mas se eu conseguir, você também consegue. Consegue sim. O impossível é possível, por que não? Por que não? Você pode nascer na ralé, simplesmente qualquer, mas não ser qualquer um pelo mundo sem ter direção. Por que não? Você pode sim, por que não? Se quiser você pode parar de beber, de fumar e adotar um bebê pra crescer e salvar a nação. Por que não? Você pode sim, por que não? Você pode voltar a estudar, pode até se formar, encontrar o seu rumo, seu ramo, sua profissão. Por que não? Você pode sim, por que não? Encontrar a pessoa ideal, o amor da família, viver numa ilha e ser o seu próprio patrão. Por que não? Todo mundo é igual, pode sim. Eu também vim de lá e venci na moral, apesar de ser como tantos outros pés, nem menos nem mais. Pois crianças são iguais
em qualquer comunidade pobre. Pra sobreviver é preciso sorte, muita sorte, é preciso ter coragem, sobretudo muita fé em Deus. Pra conseguir, eu vim de lá, sei como é. Se ninguém der a mão, a gente fica pé. Num lugar onde tudo é difícil demais. O que a gente não faz vai ficar por fazer. E ficar por fazer é deixar o pior acontecer. Fazer o que? Xará, é vida que serve. É tanta luz que nasce na escuridão. Mas se eu conseguir, você também consegue. Consegue sim. O impossível é possível, por que não? Por que não? Você pode nascer na ralé, simplesmente qualquer razão, ser qualquer um pelo mundo sem ter direção. Por que não? Você pode sim. Por que não? Se quiser, você pode parar de beber, de fumar e adotar um bebê pra crescer e salvar a nação. Por que não? Você pode sim, por que não? Você pode voltar a estudar, pode até se formar e encontrar o seu rumo, seu ramo, sua profissão. Por que não? Você pode sim, por que não? Encontrar a mulher ideal, o amor da família, viver numa ilha e ser o seu próprio patrão. Por que não? Todo mundo é igual, pode sim. Eu também fiquei lá e venci na moral, apesar de ser como tantos outros distantes, nem menos. Muito bem. Então, olha que coisa bonita, sabe? Nós podemos, independente da dificuldade que temos, da origem que temos, superar, vencer, tá? A letra é maravilhosa, viu? Sensacional. E é para a gente pensar e refletir muito sobre a nossa vida, sobre as possibilidades. Tá bom? Então, olha só. Agora chegou o nosso final. Nós vamos marcar Nossa, tinha o melhor pagodinho que teve, viu? Como é que é, meu querido? O melhor pagodinho que teve. Só faltou uma tchela aqui agora e uma piscininha pra lá. Piscininha, amor. Pois é, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Agora, deixa eu pedir aquilo que eu pedi antes, posso? Aham. Mostra a carinha sua aí para nós tirar uma selfie. Ai, não, eu tô feio. Não, tem problema não, meu querido. Ai, eu tô horrível. Sebastião, Nós vamos... tá novidade. Quem tá descabelado, arruma o cabelo logo. A luz aqui acabou, menino. Dá um tapa no visual aí, para mostrar os José ganhou um emprego e eu ganhei foi um irmão. Quê? Coisa boa. Ó, nós vamos tirar uma selfie agora, galera. Né? Como se a gente estivesse lá no pátio da escola, todo mundo ali. Mas, gente, tirei a foto. Você tá Eu vou ficar brincando, só né? olhando você. Não, para de onda. Vamos lá, bora todo mundo aparecer aí. Você não tem ideia Você tá como é que eu tô falando feliz isso, de ver. você tá arrumado. Você tá arrumado. Quem tá arrumado? Olha o tamanho dessa choupana aqui, o tamanho do meu cabelo. Eu estou... Olha, bagunçado. Hoje não estou no clima pra foto, entendeu? Sebastião. Não quero que paparazzi Oi. tirem foto de mim. Pega pra você. Pegar o quê? Eu não entendi. Pega pra você. Ó, vamos lá. Desenrola aí que nós vamos tirar uma selfie, viu? Baixão, foi muito bom. Tá bom, viu? né? É só eu falar aqui que eu vou dar um Gente, ponto boa aí. tarde, entendeu? Ponto que sair na selfie vai aparecer no telecâmera, quer ver? A menina saiu. Gente, Ô, José, você é bobo demais. galera, todo mundo aí, né? Muito obrigado por terem... Agora eu que falo, tá? Muito obrigado por vocês terem comprado a ideia da aula de hoje. Essas aulas não estão programadas para acontecer, tá? Os professores estão se desdobrando, tomando iniciativa
porque a gente sente falta de vocês, nós queremos ajudar vocês, tá bom? Então, quem quiser sair na foto com a gente aí vai ser bem-vindo. Quem não quiser também não é obrigado, tá, gente? Eu aprendi com minha mãe assim, olha, a sua voz pode até me dizer que está bem, mas eu só vejo que você está bem também, de verdade, quando eu ouço sua voz ou vejo o seu rosto. Liga a câmera aí, José. Que liga a câmera, minha filha. Não tô vendo. Bom, muito bem, vamos lá então. Eu vou, já que tem muita gente que a gente vai explicar isso aí, tá bom? Vou dizer agora um tchau para vocês, tá? Ai, tchau. Ai, que maravilha. Olha os que ligaram aí, depois me lembra para ganhar um pontinho, viu? Ó, tem mais gente querendo ponto aí. Não, chega. Tá bonito e fica com essa conversa aí. Gente. Ó, meu cabelo. Vai, Sara, bota a cara aí. Vocês estão preocupados, não. Ô, tia, uma pergunta. Tipo, se a gente quiser ficar aqui batendo um papo entre a gente pode ou não? Pode não. Pode não? Meu servidor agora, olha, eu vou colocar lá, eu acho que é legal, se vocês acharem interessante, se vocês quiserem e autorizarem, pegar essa aula nossa gravada até aqui e colocar lá no grupo do primeiro e segundo ano, para que as pessoas vejam a nossa aula, principalmente os slides, o conteúdo que a gente trabalhou. O que vocês acham? É bom, né? Porque tem muita gente que não consegue entrar. Aí, se mandar os slides, os vídeos lá, aí vai conseguir ver, entendeu? Aí vai ter acompanhando a gente. Ok, então eu vou colocar lá, assim que eu editar que eu falo, é assim que eu baixar ele aqui, eu vou colocar lá para vocês, para a gente acompanhar, tá bom? Ô, gente, me chama lá no WhatsApp. Olha, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, se cuidem, pelo amor de Deus, sem aglomeração, usando máscara, álcool gel, lavando direitinho as mãos, higienizando, tá? E tomar todo o cuidado possível, gente, pelo amor todo de Deus. cuidado, não quero perder nenhum de vocês, eu quero ver vocês comigo juntos, aí que a gente tem muita coisa para aprender juntinho, tá bom? Tá bom. Tchau, gente.